Amém? Então vamos ler um texto que diz em Mateus, capítulo 6, verso 33. O texto diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Pai, nós pedimos que o Senhor dê espírito de sabedoria, de revelação, que os olhos espirituais de cada um aqui sejam abertos, ó Deus, para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós fizemos essa imagem, o Frankenstein ali, amém? Para tentar ilustrar um pouquinho o tema de hoje. Eu gostaria que você meditasse aí, né? Qual que é o primeiro pensamento que vem à sua mente quando fala sobre a palavra igreja? Qual é o primeiro pensamento que vem, né, na sua mente? Qual é a primeira coisa que vem no seu coração quando falamos de igreja? Então acredito que vem muitos pensamentos, muitas imagens, né? Eu por muito tempo carreguei imagem de, quando falava de igreja, eu lembrava do prédio. Então era para mim automático essa vinculação. E eu gostaria de nós tentarmos aqui entender um pouco da igreja. Para entender a igreja, nós vamos ter que entender o reino de Deus. Amém? Eu acredito que poucas coisas foram tão deturpadas do seu propósito original da criação de Deus do que a igreja, do que o reino de Deus. Poucas coisas foram tão deturpadas do propósito original. Para a maioria das pessoas, igreja é sinônimo de um prédio. Então, prédio, e quando as pessoas perguntam para você, onde é a sua igreja? Porque já é uma cultura do nosso país religioso, igreja ser um lugar feito de tijolos, um endereço. Para muitos, igreja é um dia da semana. Igreja é domingo. Pensou igreja na mente da pessoa, é domingo. Normalmente, alguns lugares de manhã, outros lugares à noite. Igreja para ele é um dia da semana, onde ele vai lá, né, prestar sua devoção, e aí, igreja finalizou o culto, igreja para ele acabou. Para outros, igreja é uma prestadora de serviços, né, onde eu vou receber alguma coisa, ou poderíamos dizer, igreja pode ser para alguns um shopping center, onde eu vou lá, né, tem várias lojas onde eu vou buscar uma bênção, né? Segunda, a bênção da finança, terça é bênção para tirar macumba, né? Quarta é o dia para você ter uma comunhão com o Espírito Santo, sábado é o dia do love, para você conseguir um grande amor. Então, para muitos é isso. Para algumas pessoas, igreja é um lugar de promoção. É um lugar onde eu vou me encontrar e vou me promover dentro de alguma função que eu possa encontrar dentro da instituição. Para alguns, igreja se tornou um negócio. Tem até uma frase, né? Pequenas igrejas, grandes negócios. Para alguns, a igreja se tornou um grande negócio, infelizmente. Para alguns, igreja se tornou um emprego. Não tenho nada, não tenho nenhuma capacitação, não estudei, não gosto de trabalhar. Eu vou lá e procuro o líder da igreja e pergunto, posso ser seminarista? Para alguns isso. Para outros, né, igreja é sinônimo de regras. Pode ou não pode. Regulamento interno. Igreja tem sido muita coisa, menos igreja. Reino de Deus tem sido muita coisa, menos reino de Deus. E nessa manhã, né, o que Deus quer falar conosco, afinal de contas, o que é a igreja, o que é o reino de Deus. Amém? Deixa eu dar uma dica para você. Você está numa poltrona muito confortável. Estica aí, ó. Isso, se posiciona. Amém? Você vem aqui para ouvir a palavra, não para dormir, ok? Senão aqui, mesmo que a poltrona seja boa, a tua cama é melhor. Ok? Se acostuma. E você que está com saudade do prédio lá do Campo Comprido, nós trouxemos uma cadeira branca para você sentar aqui na frente.
Às vezes você está com, né? Puxa, cadê o prédio? Então, tem uma cadeirinha branca também para você sentar e ficar bem tranquilo, para matar a sua saudade. Afinal de contas, o que é igreja, né? A Bíblia utiliza-se de muitas metáforas para falar da igreja. Ela é comparada a uma família, um corpo, uma noiva, um edifício vivo, edificado com pedras vivas, uma videira, um campo e outras metáforas. Percebemos que se trata de coisas orgânicas e não mecânicas. Amém? A igreja relatada na Bíblia é sempre algo orgânico e não mecânico, como nós vemos hoje. Se eu quiser criar uma laranja, posso tentar produzi-la em um laboratório. Nesse caso, isso não seria orgânico, e sim mecânico. Mas posso pegar uma semente, plantá-la, e então eu vou obter uma laranja de forma natural, orgânica. Então, essa semana ou semana passada, eu coloquei até uma publicação no Facebook que normalmente nós falamos que vamos inaugurar uma igreja quando nós alugamos um prédio. Alugamos uma sala no cinema. Ou seja, a igreja está sempre relacionada com alguma coisa externa. Alguma coisa morta e não viva. Ou seja, o Laudecir está aqui, né, com a sua família, se você for perguntar para o Laudecir, e aí, como é que está a Mai? Na nossa cabeça, como é que está a Mai? Ou seja, já alugou um hotel? Já tem um carnê lá de mensalidade no hotel? Já tem um cinema? Já tem, né, um prédio? Já tem bateria? Já tem instrumento? Mas está muito longe de ser algo orgânico e vivo, né? A Bíblia diz que nós somos feitos pedras vivas e que estamos sendo edificados casa espiritual para Deus. Então a igreja não tem nada a ver com tijolo, com endereço, com um prédio, com cinema, com teatro. Nada disso, querido. Como todo organismo vivo, a igreja possui um DNA. O DNA é o código genético. E é nele que estão contidas todas as informações sobre as nossas características físicas e psicológicas. É por causa do DNA que o nosso corpo pode crescer e se desenvolver até se formar completamente. Segundo as informações contidas nele, a igreja também possui um DNA. Esse DNA foi passado pelo próprio Deus, o Criador da igreja. E nós vamos entender qual que é esse DNA da igreja. Para entendermos o DNA da igreja, nós precisamos entender a constituição do nosso Deus, que ele é um, mas que se manifesta em três. É um Deus triuno. Amém? Isso é um grande mistério. É um Deus que subsiste em três. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles vivem desde a eternidade em completa harmonia e em completa comunhão. Então, para você entender o DNA da igreja, você precisa entender a vida eterna, que não é apenas um tempo que não tem fim, mas sim um estilo de vida. Amém? O DNA da igreja é o próprio estilo de vida de Deus. Igreja é o próprio estilo de vida de Deus. É a vida de uns aos outros. Amém? Então, igreja é muito mais do que um local ou atividades. Igreja é ser. Igreja é um estilo de vida. Nós entendemos a igreja quando entendemos o tipo de relacionamento que o Pai, o Filho e o Espírito Santo desenvolveram entre si. Um relacionamento de dependência mútua, de amor mútuo, de comunhão mútua, de dependência mútua, de honra mútua, de submissão, de habitação mútua, de autenticidade mútua. Amém? Uma autêntica comunidade. Isso, de fato, é a igreja. Esse é o DNA da igreja. São essas pedras vinculadas. Amém? Vivendo em amor pleno, em submissão uns aos outros, em respeito, em honra. Então, quando você pensar em igreja, você entenda que Deus resolveu compartilhar a sua vida conosco. Amém? E a sua vida eterna é a vida de uns aos outros. É você vinculado com os demais irmãos, vivendo em amor. Ok? Então não tem nada a ver com prédio, etc. Agora, vamos entender algo, né? Para que nós, então, possamos, né, viver a igreja, o reino de Deus,
como Deus próprio planejou, é necessário uma mudança de mentalidade, uma metanoia. O que é a mentalidade? Basicamente é um conjunto de crenças. É como você acredita. Se a sua vida ela pode mudar plenamente, completamente, a partir do momento que as suas crenças mudam. Nós podemos observar, teve um atentado em Barcelona essa semana, e tem tido atentados, constantemente em várias partes do mundo. E ainda as pessoas, grupos terroristas, assumem a autoria desses atentados. O que leva alguém a pegar a sua própria vida e entregar no atentado terrorista? É a sua crença. É a sua crença. O que leva pessoas a defender políticos bandidos? Nem que você prove, nem que você coloque um áudio, nem que você faça qualquer coisa. Por exemplo, você vai conseguir que algumas pessoas deixem de defender determinados políticos. Por quê? Porque, na verdade, aquilo se tornou a sua crença, a sua ideologia. A maneira como a pessoa enxerga a vida é determinada pelas suas crenças. Se a nossa mentalidade, não for renovada, se nós permanecermos indo com a mentalidade trazida da religião, acerca de igreja, acerca de reino de Deus, infelizmente, nós colocamos tudo a perder. Nós tornamos algo que é tão poderoso, chamado igreja, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Igreja é algo poderoso. A Bíblia diz: aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, e aquilo que nós desligarmos da terra será desligado do céu. Isso é igreja. A igreja tem um poder de subjugar o inferno, as obras do diabo. Mas, enquanto nós vivemos ainda, queridos, com uma estrutura de pensamento, de crença, totalmente deturpado pela religião, acerca de igreja, acerca de reino de Deus, nós perdemos esse poder. E Jesus disse em Mateus capítulo 9, versículo 16 e 17, algo muito importante: ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Não se coloca tampouco vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem. O vinho se derrama e os odres se perdem. Coloca-se, porém, vinho novo em odres novos. E assim, tanto um como o outro se conservam. Ou seja, não adianta tentar, queridos, viver uma vida cristã. E agora eu quero falar para você que basicamente a estrutura cristã, a estrutura religiosa da maior parte das igrejas locais, a estrutura de pensamento da maior parte dos cristãos, ela está ainda no Antigo Testamento. A maior parte dos cristãos, eles creem, na verdade, na estrutura cristã, a estrutura ainda do judaísmo. Ou seja, a estrutura do Antigo Testamento. A Bíblia é dividida basicamente em Velha Aliança e Nova Aliança, Antigo Testamento e Novo Testamento. E muitos, estão tentando misturar, tentando consertar, tentando dar um jeitinho. Nessa estrutura cristã, nessa estrutura religiosa, que vem, na verdade, ainda da estrutura do Velho Testamento, que foi sacralizada, que foi organizada, que foi dita como certa por Constantino, onde nasceu, ali a igreja institucional no 3º século. E nós estamos tentando viver a vida da igreja ainda misturado, tentando fazer um remendo. E muitas vezes, em nome do politicamente correto, nós não queremos chocar algumas coisas. E ficamos naquele colocando, vinho novo em odres velhos. O resultado é que se arrebenta. O resultado é que não tem poder isso. O resultado é que não conseguimos observar no nosso dia a dia aquilo que vemos no livro de Atos, na verdadeira igreja orgânica funcionando com poder, impactando o mundo. Uma igreja tão poderosa que conseguiu destruir um império, o maior império que existia no mundo, chamado Império Romano.
Quero falar para você e para mim aqui nessa manhã, de uma vez por todas, o modelo de Constantino, né, que foi imperador romano, que tirou a igreja de ser algo orgânico, algo vivo, e trouxe para as catedrais. E a grande questão é que muitos falam que querem ganhar alguns católicos para Jesus, mas na verdade são católicos dentro de uma igreja que se diz evangélica. Porque continuam com a estrutura de pensamento igualzinho. Substituir o padre pelo pastor, o prédio católico pelo prédio evangélico. Continuam crendo da mesma forma que criam antes. Volto a repetir de uma vez por todas o modelo de Constantino de igreja, copiado por grande parte dos evangélicos, não passa de uma religião exterior vazia. E Deus quer mudar isso, querido. Deus quer mudar essa estrutura de pensamento sua. Sabe, queridos, essa semana eu conversando com uma pessoa na internet, né, divulgando aqui a nossa reunião da igreja no cinema, aqui hoje no Shopping Total, ele falou, cada dia mais tem as suas modinhas. Ou seja, a pessoa está tão presa, o coração está tão envelhecido, a mente está tão fechada, que ele não se dá uma oportunidade para ele mesmo de entender o que é igreja. Quando ele pensa que o que nós estamos buscando aqui hoje é uma modinha. E eu tenho medo que você também pense que nós estamos buscando uma modinha. E comece a se encantar com isso aqui e achar que isso aqui de fato é o cristianismo. Nós precisamos hoje discernir o reino de Deus. Nós precisamos aqui hoje discernir, amém, temos uma revelação da igreja de verdade. Para isso, né, nossa mentalidade precisa se alinhar com o Novo Testamento, com a nova aliança. Muitos não leem a Bíblia, e eu quero dizer para você, a Bíblia com o espírito errado, ela é um grande inimigo. A Bíblia com as lentes erradas podem acabar com a sua vida. Se você não tiver as lentes de Cristo, se você não tiver as lentes, né, do estar consumado, da nova aliança, tudo isso pode acabar com a sua vida. A primeira aliança entre Deus e os homens foi celebrada na lei de Moisés, chamada de Velha Aliança. Mas a nova aliança, celebrada em Cristo, remove toda a estrutura religiosa do Antigo Testamento, a estrutura religiosa judaica, a estrutura religiosa que nós vemos hoje praticada na maior parte das que se dizem igrejas evangélicas no nosso país e grande parte do mundo. Diga assim, o velho precisa sair para que o novo entre. Amém? Você crê nisso? As coisas da primeira aliança eram apenas sombras do que haveria de vir. É isso que Colossenses diz. Toda a estrutura que você vê de cerimônias, de forma de sacrifício, que tinha no Antigo Testamento da aliança, dado por Deus a Moisés, era apenas uma sombra apontando para a plenitude que viria em Cristo. Eu quero aqui compartilhar algumas coisas com você aqui nessa manhã que precisam ser removidos. Para que de fato nós possamos, como comunidade AMAI, como igreja de Jesus, viver igreja de maneira como Deus planejou e não de maneira religiosa. Amém? Primeiro conceito que tem que ser renovado aqui no nosso coração é reino de Deus. Eu quero perguntar para você, o que é o reino de Deus para você? O que é buscar em primeiro o reino de Deus? O que significa para você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? A sua justiça eu não vou falar muito hoje, não. Vou falar primeiro do reino de Deus. Amém? Normalmente, né, o reino de Deus está ligado a muitas coisas, menos de fato que a Bíblia fala sobre o reino de Deus. O problema já começa por colocarmos o reino de Deus como uma coisa. O reino de Deus é uma coisa. O reino de Deus é um lugar, né? E não uma mentalidade. Não algo interior. Nós colocamos o reino de Deus como uma coisa.
como um lugar. Agora, quando você vê aqui em Lucas, se você quiser abrir sua Bíblia, Lucas 17. Lucas 17, versículo 20, diz o seguinte: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Verso 21. Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês, ou em vocês. E nós sempre estamos pensando em reino de Deus como um lugar, né? E não como uma mentalidade. Quando nós colocamos o reino de Deus como lugar, ou seja, fatiamos o reino de Deus em várias partes, ou fatiamos a nossa vida em várias partes, então nós precisamos saber qual que é a parte mais importante, porque se eu tenho que colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e eu fatiei esse reino, eu preciso colocar esse lugar mais importante no pilar, no centro, no topo. E aí começam algumas coisas, né, que são muito fortes no meio gospel. Por exemplo, a escala de prioridade da vida. Né? Constantemente você vê na internet ensinos e até questionamentos e debates sobre o que é prioritário na vida. Alguns dizem Deus em primeiro lugar e sua igreja, em segundo lugar a família, e em terceiro lugar o trabalho, e em quarto lugar outras coisas. Outros, né, falam o seguinte: não, em primeiro lugar Deus, em segundo lugar a família, porque a família é muito importante, em terceiro lugar a igreja, e em quarto lugar o trabalho. Ou seja, por que nós precisamos ficar com esse primeiro lugar isso, segundo lugar aquilo, tudo em busca de saber o quê? Qual que é a prioridade da minha vida? Aonde que eu devo empenhar meus esforços, meu tempo, minha energia, minha juventude, meus sonhos? E como a maior parte, ou grande parte dos que estão aqui, que tem um coração voltado para Jesus, você fica sempre buscando. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus quando eu coloco a minha família em primeiro. Eu estou buscando o reino de Deus quando eu coloco o meu GP em primeiro. Quando que eu estou buscando de fato o reino de Deus? Quando o reino de Deus está sendo o primeiro na minha vida? Toda essa competição se dá, querido, porque a religião só sabe lugarizar as coisas. Ou seja, quando você pensa em família, você pensa em casa. Né? Família, sinônimo de casa. Quando você pensa normalmente, reino de Deus, você pensa no prédio da igreja, no encontro com Deus, nas atividades da igreja, no seu GP, no seu center. Então você pensa, né? Isso aqui deve ser o reino de Deus. Porque você lugarizou, você está achando que o reino de Deus é uma coisa. É um lugar. E aí você precisa então se conectar, se enxergar e se alinhar. Essa lugarização gera o que a religião chama de o sagrado. Eu preciso descobrir então qual é o sagrado. O que não é sagrado, então, é o secular, é o comum. E aí, a religião faz porque eu lugarizei o reino de Deus, e agora o reino de Deus para mim é alguma coisa, e aquela coisa então é sagrada. Então aí começa um monte de coisa sagrada no meio hoje dos que dizem evangélico. São lugares sagrados, né? Cuidado porque você está aqui na casa de Deus. E aqui é um lugar sagrado. Um rapaz falou para mim essa semana: é verdade que vocês estão dando bebida lá na igreja?
Eu falei, não temos essa condição, não. Não temos, não damos bebida para ninguém, não temos essa condição. Eu me fiz de bobo, né, querido? Eu sei o que ele estava falando, né? Eu fui só para instigar. Aí eu falei, só quem deu bebida foi Jesus, que transformou a água em vinho. Eu não consegui ainda. Eu só consigo dar bebida para os irmãos na ceia, o vinho. Aí ele entrou na modinha e disse que agora tudo é modinha. E disse, eu não sou contra tomar uma cerveja em casa. Eu não sou contra tomar um vinho em casa. Mas eu sou contra tomar na igreja. Ou seja, ele lugarizou o reino de Deus. Aí entra o lugar sagrado, coisa sagrada, né? Agora tem água sagrada. Tem terra sagrada. Tem crente que vai no Rio Jordão, que acha que lá no Rio Jordão a coisa está boa. Tem que batizar lá no Jordão. Tem que deixar um dinheiro em Israel, porque se abençoar Israel lá o negócio vai, porque o negócio está em Israel. Ele não entendeu que Israel de Deus é a igreja. E a igreja não é agora um país, mas são todos aqueles que nasceram de novo, nasceram de Cristo. Agora o verdadeiro Israel de Deus é a igreja. Ou seja, tudo agora pode ser sagrado, desde que alguém sagrado consagre e torne sagrado. É ou não é? Essa água pode valer R$150. Se alguém sagrado tornar ela sagrada. Tudo isso é fruto do quê? De religião. De religião. Porque na antiga aliança tinha algumas pessoas especiais. Na antiga aliança tinha lugares especiais. Na antiga aliança tinha um sacrifício no dia certo, com a pessoa certa, com o objeto certo. E muitos ainda estão nesse tempo. Por mais que Jesus já tenha dito estar consumado há mais de 2000 anos atrás. Agora tem as pessoas sagradas, os ungidões. E tem os dias sagrados. Tudo que não é feito no templo. Agora nós temos aqui no Brasil o lugar sagrado. O melhor lugar sagrado do Brasil hoje é o Templo de Salomão. E o resultado é que, na cabeça de muitos, tudo que não é feito no templo está competindo com o reino de Deus. E é mundo. Se você estudar, você se tornou mundano. Cara, você está estudando, cuidado com o mundo. Relacionar é mundo. Ter amigos é mundo. É ou não é? Sagrado só é jejuar e ficar passando fome. Passamos a viver uma vida totalmente alienada no que diz respeito à vida profissional, à vida familiar, vida conjugal, vida fraterna. Vida. O que é isso? Chamado vida. Afinal de contas, quem preservar a sua vida, esse vai perder. E quem perder, esse vai ganhar. Sabe qual que é o resultado disso? Esse contexto aqui de reino de Deus está falando, não fique ansioso por coisa alguma. Não fica preocupado com coisa nenhuma. Antes, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, Jesus está convidando você para entrar num reino que vai produzir em você descanso. Mas quando nós não entendemos o que é esse reino, e ficamos buscando esse reino de maneira exterior, lugarizada, acabamos encontrando cansaço. Cansaço. E mais cansaço. E mais cansaço. Afinal de contas, eu nunca sei quando estou de fato colocando em primeiro lugar esse reino e o que de fato é aquilo que esse reino espera de mim. Isso produz muito cansaço, pois achamos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus é fazer um monte de tarefas com o coração vazio, o que vai totalmente na contramão da proposta desse reino. É um monte de gente, né? Envolvido com tanta coisa,
E sabe que a grande questão, queridos, eu fiquei até um pouco, vamos dizer assim, querendo dar uma relaxada de seminário. Porque nós fizemos tanto seminário, cemitério, que no final nós não sabíamos nem quem que era Jesus, nem o que era justificação pela fé. Sabe aquela confusão na mente? Sabe o que é para muitos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus? É se você leu a Bíblia esse ano 5 vezes, você é o que buscou e colocou o reino de Deus em primeiro lugar. Para muitos o reino de Deus é uma matéria e é uma competição onde quem decora mais versículo. Mas vazios do reino de Deus. Essa é a grande realidade. Nos tornamos, quando temos essa mentalidade lugarizada do reino de Deus, nos tornamos ótimas pessoas no chamado templo. Mas péssimos maridos, péssimas esposas, péssimos filhos, péssimos funcionários, péssimos irmãos da fé. Essa é a grande realidade. Amamos muito aqueles que fazem parte da nossa congregação, da nosso GP, e somos frios em relação ao corpo de Cristo. Outros, por acharem que o reino de Deus é um lugar, o resumem apenas um culto semanal, onde coloca o kit crente, e aí se torna então naquele dia os servos do Altíssimo. Quantas irmãs não gostariam de ter o marido que elas conhecem lá no GP? Quantas irmãs não gostariam de ter um marido que recebe as pessoas aqui com grande amor e acolhimento? Porque na cabeça dele, para esse serviço eu preciso dar o melhor. Porque esse serviço é o reino de Deus. E para o reino de Deus é o melhor. E para minha esposa, qualquer coisa que sobra. E para os meus filhos, qualquer coisa que sobra. Sabe qual que é o resultado de tudo isso, querido? É um monte de gente fazendo um monte de coisa de maneira hipócrita. Né? Isso nós podemos ver Jesus falando sobre isso em Mateus. Mateus, no capítulo de número 6. Se você tiver com a tua Bíblia aí, diga amém. Se você não tiver, acorda só, tá bom? Olha o que vira esse negócio. Jesus está falando aqui sobre o reino de Deus. Mateus capítulo 6, verso 1. Tenham cuidado de não praticar suas boas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, e da mesma forma preste a sua ajuda em secreto, e o seu Pai, o que é feito em secreto, recompensará. E vai falar aqui da oração. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Ou seja, está falando de alguém que quer mostrar alguma coisa exterior que não é fruto do coração. Está entendendo, queridos? Porque esse reino tem que nascer no coração primeiro. Quem está entendendo? Amém? Tem que nascer no coração. Mas para muitos não nasceu no coração, porque ele é algo exterior, primeiramente. O reino de Deus, que deveria ser um conceito, um entendimento, virou um lugar. Se entendêssemos o reino de Deus como uma submissão ao Evangelho, tudo mudaria. O reino de Deus, preste bem atenção, é dar razão ao Evangelho em tudo o que fazemos na vida. O reino de Deus é Cristo reinando, através do Evangelho, nos nossos corações. Reinando. Tudo que envolve o reino de Deus envolve algo, e ele às vezes é expresso,
porque foi impulsionado por uma graça maravilhosa que tocou os nossos corações. Esse é o reino de Deus. Precisamos entender de uma vez por todas que o reino de Deus permeia tudo, querido. Amém? Deus é rei sobre tudo. E não só sobre um dia, não só sobre um momento, não só sobre uma área. Quem está entendendo? Tudo faz parte do reino de Deus. Tudo. E ele começa dentro de você. Todo o seu coração, toda a sua vida, deve ser consagrada a Deus, tudo que você faz. E não apenas uma coisa ou outra. Então não há questão aqui o reino de Deus, de eu fazer aqui a planilha de prioridades. Porque tudo é prioridade. Amém? Quanto mais eu creio no Evangelho, mais o reino cresce dentro de mim. O dinheiro já não domina mais o meu coração. Nada mais domina a minha vida, nada para mim é muito difícil que eu não possa entregar, porque esse reino cresceu dentro de mim e ele reina em mim e através de mim. No imaginário de muitos, servir a Deus ou prestar o culto a Deus é fazer a coisa certa. E na antiga aliança, ou seja, era oferecer o sacrifício de animais, através das pessoas certas, que eram os sacerdotes, que hoje se transformaram nos pastores, nos bispos e nos apóstolos. No dia certo, no caso aqui no sábado, no lugar certo, no tabernáculo e depois no templo. Quando nós observamos tudo isso, a antiga aliança como sombra e o cristianismo que muitos vivem hoje apenas como algo exterior, nós observamos que tudo isso tem a ver com o exterior e pouco a ver com o coração. E o reino de Deus começa no teu coração. Amém? Eu pergunto, o que é que tem o teu coração? Por isso que a Bíblia diz, tudo que te deve guardar, guarda o teu coração, querido. Guarda o teu coração. Nós podemos aqui mostrar algumas correlações entre a antiga aliança e a nova aliança, e como isso mudou na nova aliança. E quando nós não entendemos isso, nós continuamos vivendo igreja de maneira romana e não como organismo vivo. Na nova aliança, celebrada em Jesus Cristo, não há mais necessidade de sacrifício de animais. Qual que é o resultado do cristianismo hoje? Todo mundo quer sacrificar alguma coisa para receber alguma coisa. Mentalidade da antiga aliança. Pois Jesus Cristo é o legítimo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também não há mais necessidade de um sacerdote intermediário, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual entregou a si mesmo como resgate por todos. E por esta razão todos os que estão em Cristo são reis e sacerdotes. Olha que estrutura, olha que diferença, queridos. Você precisa renovar sua mente. Você não precisa mais do intermediário. Você agora é rei e sacerdote. Você agora não tem um lugar exato de adoração, porque agora você é o sacrifício vivo. Não há por que guardar o sábado, pois todos os dias são igualmente santificados para Deus. Romanos 14:6, Colossenses 2:16 e 17. Finalmente, nós não temos um templo feito por mãos de homens. Agora, sabe o que é o templo a Deus? É o seu corpo, e onde tem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. Muda completamente. E não tem nada de especial. Continua sendo um cinema. Simplesmente nós precisamos de auditório para ensinar a palavra. Estamos aqui, mas a nossa vida, o nosso relacionamento, o reino de Deus não se limita a esse lugar e a esse dia. E a sua vida, o seu relacionamento com Jesus não se limita a um intermediário chamado Cleberson. Quando eu entendo que o reino de Deus, quando eu entendo o reino de Deus através do Evangelho, automaticamente muita coisa muda na minha vida e na sua vida. Quando eu entendo que o reino de Deus nasce dentro de mim, é tudo. Amém? Porque para Deus, não adianta você dar algo exterior se aquilo não está vinculado com o coração, se não tem verdade no que você faz.
Ele quer reinar primeiro no seu coração. É do seu coração que Ele reina todas as coisas. Quando nós temos entendimento do reino de Deus através do Evangelho, automaticamente muitas coisas mudam. Diante dessas afirmações que eu te falei agora, os hebreus e muitos poderiam dizer, né? Puxa, não temos mais, então não tem mais o lugar certo, não tem o dia certo, não tem o intermediário, como é que é esse sacrifício? Vocês acabaram com aquilo que eu acreditava. E diante dessa realidade do Novo Testamento, do que é a igreja, do que é o reino de Deus, muitos se sentem, sabe o que, queridos? Perdidos. Muitos se sentem perdidos. Muitos se sentem perdidos porque perguntam, cadê o prédio da MAI? Porque o seu ponto de referência de adoração, de ser cristão, era o prédio da MAI. Não era um todo. Seu colégio não tem nada a ver com o reino de Deus no seu coração. Seu dinheiro não tem nada a ver com o reino de Deus. Sua família não tem nada a ver com o reino de Deus. Seu trabalho tem a ver só com dinheiro, mas não tem a ver com o reino de Deus. E é por isso que nós temos um monte de crente que Deus não livre contratar ele, porque o trabalho dele não tem nada a ver com o reino de Deus. Que na hora que ele devia estar trabalhando, ele está acessando uma música. Ele está vendo um vídeo, ele está vendo uma pregação. Porque, né, ali, afinal de contas, ele está se contaminando naquele lugar que não é puro como o templo da igreja. Muitos se sentem perdidos, pois tinham lugar como referencial de igreja e reino de Deus. Mas eu quero dizer para você, queridos, o que está acontecendo conosco, e o que está acontecendo com muitos lugares, na verdade não é que nós estamos perdendo, nós estamos começando a viver o reino de Deus e a igreja na sua plenitude. Preste bem atenção. A realidade é totalmente o contrário. O Evangelho nos leva à plenitude, pois o fim da lei é Cristo. E em Cristo, as coisas de fato começam em uma outra dimensão. Amém? A finalidade da lei era conduzir a Jesus Cristo, pois Jesus é o sacerdote, o sacrifício, seu corpo é o templo vivo, e sua obra tem repercussão eterna, pois realizada e conhecida desde antes da fundação do mundo. Quando nós entendemos o reino de Deus na perspectiva do Evangelho, não lugarizando as coisas, mas entendendo que tudo é o reino de Deus, ele nasce no nosso coração. Sabe, querido, a nossa visão sobre a vida e sobre tudo muda. A obra de Deus para nós muda. Quando você está cozinhando para o seu esposo, irmã preciosa, é a obra de Deus. Quando o Guto está lá, né, no salão vendendo os produtos, é a obra de Deus. Amém? É obra de Deus. O conceito de sagrado muda, porque para nós agora tudo é sagrado. Porque nós somos sagrados. Sabe, queridos? Nós não precisamos do monte, descobrir qual é o monte e tirar a sandália dos nossos pés porque aquele lugar é santo. Porque agora o santo reside dentro de nós. E o monte se torna santo porque você pisa no monte, porque você é santo. As coisas mudam, queridos. O conceito de sagrado muda. A nossa visão sobre outras comunidades locais muda, porque o reino é tudo, e o reino não é só a MAI. Né? Eu descobri uma coisa. Em nome dessa unidade da igreja local, nós acabamos dividindo o reino de Deus. É ou não é? Nós acabamos dividindo, porque o reino de Deus para muitos é só seu GP. O reino de Deus para muitos só é a sua igreja local. Aquele irmão do lado não é reino de Deus. Se ele saiu então do seu GP, ele é do reino do diabo. Deixamos, quando entendemos o reino de Deus, na amplitude a partir de Cristo, da sua obra consumada, deixamos de praticar o vinde para o ide, ou melhor, praticamos o indo. Agora, para nós pregar o Evangelho não é convidar alguém apenas para o soma no domingo.
Pregar o Evangelho para nós não é simplesmente levar alguém para uma chácara. Pregar o Evangelho para nós é a nossa vida, onde nós estamos no caminho chamado vida, e nesse caminho é Jesus, esse caminho é amor, e nesse caminho nós abrimos mão da indiferença para fazer diferença aonde quer que as pessoas estão. O reino de Deus deixa de ser para nós essa idiotice no meio evangélico de que é comida e bebida. Sabe, queridos, a maneira como você relaciona com o dinheiro muda. Porque o reino de Deus deixa de ser para você, dinheiro deixa de ser para você apenas uma obrigação que você tem que trazer 10% uma vez por mês no gasofilácio de uma instituição. Eu quero falar para você uma coisa que pode, aparentemente, muitos pastores, muitos líderes não falariam. Quando Paulo fala os textos que ele está falando na Macedônia, quando Paulo está falando ali sobre contribuição, ele não está pensando na casa do tesouro. Ele está pensando que tem um lugar certo de entregar a oferta, porque Paulo sabe o que é o reino de Deus. Paulo, na verdade, entendia o que era a igreja, que são as pessoas, são os irmãos. E sabe o que acontece? Muitos, quando não têm a visão do reino de Deus, eles pegam e pensam, eu já dei meus 10%, mas eles veem o seu irmão lá no GP, eles veem um amigo, eles veem um mendigo, eles veem uma pessoa, eles são indiferentes, porque para eles, reino de Deus é 10%. Quantas vezes você já ouviu, né, tal pergunta, onde eu posso entregar o meu dízimo? E a resposta foi, no gasofilácio. Eu quero falar para você, o irmão que está do seu lado, se ele tem uma necessidade, ele é o melhor gasofilácio que você pode contribuir nessa manhã. Isso é reino de Deus, queridos. E sabe por que nós estamos aqui nesse cinema? Porque queremos reduzir custos para investirmos, entendemos que os nossos irmãos são importantes. E que nós temos que gastar o mínimo possível na estrutura para que o máximo nós possamos investir nos nossos irmãos. E quando investimos também na estrutura, investimos por causa dos nossos irmãos. Ontem eu estava vendo na internet um monte de baboseira de um irmão querendo colocar testemunhos. Quero colocar aqui testemunhos da minha igreja de empresários que começaram a dar o dízimo certinho e que sua empresa prosperou. O reino de Deus virou bolsa de valores. O reino de Deus, para muitos, é sinônimo de ganância, de uma boa oportunidade. Onde eu tenho uma boa oportunidade para colher 30, 60, 100 por um. Mas isso não é fruto de um reino que nasceu no coração. E quando nasce no coração, nasce em amor. De nada adianta. Porque 1 Coríntios capítulo 3 diz que nada que você faça que não provém de amor, nada adianta, querido. Você pode entregar o seu corpo para ser queimado. Se isso não tiver amor ágape envolvido, de nada adianta. Quando entendemos o reino de Deus como todas as coisas que nascem no nosso coração, nossa visão sobre adoração e sacrificar muda. Um grande dilema surge. Agora não precisamos mais depender dos sacerdotes para oferecer sacrifício de animais. Não precisamos do templo. Como devemos adorar a Deus? Agora que adorar não é mais sacrificar, como podemos adorar a Deus? A resposta é simples. Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, ofereçam continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Na primeira aliança, em Moisés, adorar era sacrificar. Na nova aliança, em Jesus Cristo, adorar é viver integralmente para Deus. Não tem mais primeiro, segundo, e terceiro e quarto lugar. É tudo. Ele é tudo em todos. A adoração autêntica, legítima, verdadeira, exige oferecer a vida a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. E sabe o que é oferecer a vida a Deus? É oferecer a vida para o seu irmão. É deixar de ver a igreja como um lugar e passar a viver a igreja como um corpo, onde eu me preocupo com os meus irmãos. Para entender mais profundamente isso, nós podemos ver Romanos capítulo 10, que fala dos lábios que confessam o nome de Jesus Cristo.
São os lábios que creem que ele estava morto, mas que agora está vivo para todo sempre. E tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. E declaro que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 2:11. Passando a viver para ele e não mais para si mesmos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15. Os que confessam o nome de Jesus também afirmam juntamente como Paulo, apóstolo: fui crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo, vivo na fé no Filho de Deus, que se entregou por mim. São esses os que por meio de Jesus oferecem continuamente sacrifícios de louvor a Deus. Hebreus 13:16 fala aqui sobre o sacrifício de louvor. Não se esqueça de fazer o bem. Seria sacrifício de louvor. O texto diz: não se esqueça de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Oferecer sacrifício de louvor é fazer o bem. Amém, querido? Quando nós entendemos que o reino de Deus é tudo e que nasce no nosso coração, nós temos agora disposição em todo momento, em toda hora, de fazer o bem para o máximo de pessoas que estiver ao nosso alcance. Tudo para nós é um louvor a Deus. Tudo para nós é um culto a Deus. Tudo para nós é uma devoção ao Senhor. O que significa fazer o bem? Apenas repartir com os outros o que temos? Isso também. Mas na verdade fazer o bem significa muito mais. Fazer o bem é uma expressão paralela de andar na luz e andar nas boas obras. O apóstolo Paulo diz que os que estão nas trevas andam conforme o curso do mundo, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. E portanto estão escravizados pelo Espírito que opera nos filhos da desobediência. Mas nós não, queridos. Nós andamos na luz. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo para nós. E em Cristo nós alcançamos a plenitude de uma vida completa com Deus, em todo o tempo, em todo momento, em todas as circunstâncias, em todos os lugares. Sabe, queridos, que a nossa mentalidade possa mudar a partir de hoje. Quando entendemos o que é reino de Deus, a igreja se torna um organismo vivo e não apenas um lugar onde eu vou, mas é quem eu sou. Amém? Romanos 10:4 diz: pois o fim da lei é Cristo. Amém? Eu queria te dizer para você hoje: para com esse evangelho, para com essa religião de um lugar, um dia, uma coisa. Para com esse reino. Qual que é o primeiro lugar? O reino de Deus não é uma coisa, mas é uma mentalidade que nasce no coração, onde tudo pertence a Deus. Eu estou consagrado a tudo isso, e para tudo isso eu ofereço o meu melhor. Amém? Cristianismo não é um método, mas é um relacionamento, queridos. Muitos estão atrás de fórmulas, mas o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é uma pessoa. Em João capítulo 15 ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, e todo ramo que está em mim, esse dá muito fruto. Quando você tem o Evangelho no teu coração, quando você tem esse Evangelho crescendo no teu coração, esse reino se expandindo na sua vida, na sua consciência, você começa a dar muito fruto, as pessoas percebem, é natural, o amor começa a jorrar da sua vida para outras pessoas. Essa é a chave que você precisa entender nessa manhã. Você precisa ter uma revelação de Jesus nessa manhã. Aí no seu banco, comece a pedir: Senhor, abre os olhos do meu coração para mim ver Cristo e o seu Evangelho, as suas boas notícias. Sabe, muita gente neurótica, muita gente que não sabe, muita gente perdida, muita gente que não sabe o que investir a vida, que fica indeciso. Eu começo o seminário, eu começo a faculdade. O que eu faço, querido? Faça tudo, mas faça para a glória de Deus. Quero falar para você, o Evangelho não é transformação, o Evangelho é substituição.
Deus não quer transformar, queridos. Sabe o que quer transformar? É eu pegar meu iPad aqui que está com defeito e mandar ele para o concerto e fazer um remendo dele. Não, Deus não quer fazer um remendo da sua vida. Quando a Bíblia fala de transformação, ela está falando de metanoia, mudança de mente. O Evangelho não é transformação no sentido de um caminho de autoaperfeiçoamento. O Evangelho é substituição, onde eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Entregue essa velha vida, querido. Entregue esses velhos pensamentos. Entregue esses projetos. Entregue tudo e deixe Ele viver através de você. Ele quer viver. Ele quer ser o esposo no seu lugar. Ele quer ser o patrão no seu lugar. Ele quer ser o filho no seu lugar. Ele quer se manifestar no seu lugar. Ele não quer ter mais você como servo, mas Ele quer ter com você como amigo. Ele quer conversar com você, Ele quer ter intimidade com você. Ele quer lavar os seus pés aqui nessa manhã. Esse é o reino de Deus, querido. Não fique pensando, querido, em coisa, um lugar ou outro. O reino de Deus está brotando no teu coração à medida que Cristo cresce no seu coração. Que possamos ter uma comunidade totalmente movida pelo reino, pelo Espírito. João 3,7 diz que, versículo 8, o vento sopra de onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos que são nascidos do Espírito, querido. Esse é o mover de Deus, esse é o reino de Deus. Não sabemos de onde Ele vem, nem para onde Ele vai. Aleluia, que nesses dias esse reino cresça no seu coração através do Evangelho, e que um grande mover comece a acontecer na sua vida. Esse vento começa a soprar lá na sua escola. Esse vento começa a soprar no seu casamento, nos seus negócios, na sua empresa, como você atende os seus clientes, como você lida com os seus irmãos. E aí nós vamos ver esse estilo de vida do Cristo ressurreto acontecendo nos nossos relacionamentos. E verdadeiramente essa casa de Deus, que a igreja viva, vai ser edificada. Onde você não vai honrar o seu irmão só porque ele pode te dar uma coisa. Você não vai honrar o seu irmão só porque ele é da sua célula. Você não vai honrar o seu irmão só porque ele tem uma condição financeira. Você não vai honrar. Você vai honrar porque aquele que a honra mora dentro de você. E o reino dele reina no teu coração. Que o vento de Deus comece a mover em todos os lugares nesses dias. Nas cadeias, nas escolas, na família, nas empresas, nas ruas, no shopping, no almoço, na janta, de madrugada. Oh Espírito Santo, se coloque de pé em nome de Jesus.